em todo canto vai ter gente de todo canto. Eu dou aula no Amazonas, eu tenho aluno do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, dos interiores do Amazonas, tem gente da Bahia, então, assim, tem gente de todo canto. E aí, depois, quando se forma, cada um vai para tomar seu rumo, né? Exatamente, né? O contato não vai ser o mesmo, por mais próximo, né, que você seja de algumas pessoas, é muito complicado Boa aí a gente... noite. Boa noite, Boa a gente noite. retomar aí. Então, acho que já tem gente aqui suficiente, né, para a gente iniciar. Então, gente, boa noite aí para os que chegaram depois, tá? Esse é o professor Jomel Francisco dos Santos, ele é o nosso convidado aí da semana. E como praxe, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre o currículo do professor Jomel, tá? Então, o professor Jomel, ele é médico veterinário, formado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, né, lá de Garanhuns. É mestre em sanidade e reprodução de ruminantes pela mesma instituição, especialista em saúde pública pela Universidade do Pernambuco, doutor em ciência veterinária pela Universidade Federal Rural do Pernambuco, é membro da Associação Pernambucana de Buiatria e atualmente ele é professor do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, campus Manaus. Trabalha com o ensino de medicina e produção de grandes animais, com ênfase em ruminantes, comportamento e bem-estar animal, fisiologia veterinária, forragicultura, higiene veterinária, educação e saúde. Coordena pesquisas de iniciação científica voltadas para a área de saúde pública, clínica e epidemiologia e produção animal e promove extensão acadêmica por meio de projeto de educação em saúde. Bem ampla aí, né, o currículo do professor Jomel. Uhum. Então, minha gente, né, professor Jomel, mais uma vez, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. A pandemia tem seu lado negativo, né, mas em contrapartida nos proporciona esse tipo de encontro, né? E a possibilidade também, né, dos nossos alunos conhecer aí profissionais. Eu que agradeço. Sim. Então, gente, né? Eu vou explicar para o professor João Mel como é que tem funcionado aí essa nossa atividade. Então, João Mel, essa aqui é uma turma de primeiro período, tá? Da faculdade. Professora Aline, teu áudio não está saindo, não estou ouvindo. E a ideia desses momentos é apresentar para os nossos alunos o quão ampla é a medicina veterinária, né? O curso de medicina veterinária. Eu não sei se você, no tempo da graduação, teve esse tipo de oportunidade, mas a gente entra muito no escuro, né? E pouco é se falado aí, a priori, sobre a amplitude, né? Sobre a variedade de áreas que contempla a medicina veterinária. Então, esse aqui vai ser um bate-papo super informal, tá? A gente quer que você fique super à vontade. E a intenção é que você fale mesmo sobre a sua história, né? Desde a graduação, quais foram... o que você fez na sua graduação, o que é que você pensava quando você entrou, o que é que você queria fazer, se isso mudou, quais foram os projetos de pesquisa que você desenvolveu, estágios, né? E depois da graduação, o que foi que aconteceu? Quais foram as possibilidades que surgiram para você, tá? Em relação a pós-graduação, a trabalho, né? Então, a gente quer que você conte, de fato, um pouquinho da sua vivência, e a nossa intenção é inspirar, de fato, os nossos alunos, né, com as nossas experiências, com a nossa vivência, tá? E, gente, fiquem também à vontade para fazer perguntas ao professor João Mel, vocês já sabem aí como é que funciona, tá? Fiquem super à vontade. Professor João Mel, eu passo para você a palavra, tá? Mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. A palavra é sua. Tá certo, professora Aline. Eu que agradeço, tá, o convite e a confiança de vocês terem me chamado para esse momento, que é extremamente importante, né? Como você falou, na minha graduação, eu tive essa metodologia também. Nós somos apresentados a vários profissionais que nos trouxeram inspirações diárias
de vidas, de condutas, né, e metodologias de trabalho que até hoje a gente utiliza, né? Porque eu acho que cada vez mais a gente vai conhecendo as pessoas, vai conhecendo outros métodos, a gente vai aprendendo mais. Aí, Aline, como o Willa tinha falado comigo antes, ela falou que se eu quisesse fazer uma apresentação, eu poderia ficar à vontade. E eu estava muito Sim, corrido sim, esses fica à dias, vontade. mas de ontem para hoje eu comecei a fazer uma apresentação aqui. Aí eu montei uns slides aqui, se eu puder Ótimo, apresentar, perfeito. para ter uma Pode, coisa mais por favor, interativa. com certeza. Você sabe como é Agora que está aqui compartilha? dizendo que não tem permissão para compartilhar a tela. Está aparecendo Agora, aqui, ó. Você não tem permissão para compartilhar sua tela. deixa eu descobrir aqui agora como é que eu faço isso, tá? Como você é um Certo. iluminado. Porque daí eu fui tentando montar com algumas fotos, né, para ficar uma coisa dinâmica para Sim, ir falando os e alunos gostam visualizando. dessas coisas, eles dizem que adoram as minhas histórias, né? Então, vocês vão adorar aí as histórias também do professor Jomel. Agora, minha gente, mudou tudo aqui esses últimos dias em relação ao layout aqui do Moodle. Deixa eu ver aqui. Sim. Veja se você consegue agora, professor Jomel, por favor. Agora sim. Pronto, perfeito. Pronto. Aí, professora Aline, eu vou colocar para projetar aqui, vou colocar em tela cheia. Eu não vou conseguir ver chat, só vou estar vendo a tela. Aí eu peço que você e os alunos, viu, pessoal, fiquem à vontade se quiserem me interromper, se quiserem falar. E eu também peço que de vez em quando me dê algum feedback aí para eu saber que está rolando ainda, porque pela questão da internet, às vezes pode ser que caia e tudo, ou se falhar alguma coisa vocês não conseguirem ouvir. Aí vocês falam, professor, repita, por favor, que eu estou aqui à disposição, tá bom? Sim, sim, tranquilo. Pronto. Tá aparecendo já para vocês? Está carregando. Pronto. Acho que agora vai. Pronto. Então, como a professora Aline já me apresentou aí, eu vou começar essa apresentação que eu juntei aqui algumas fotos. E como um slide de capa aqui, eu coloquei de Jomel a Jomelvet, né? Para falar da trajetória acadêmica, para falar dessa parte de como foi a minha formação até hoje, né? Até o meu e-mail é Jomelvet, minhas redes sociais Jomelvet. E de um tempo para cá eu comecei a escrever, publiquei um livro. E aí nas minhas redes Blogueiro, tá, sociais minha é gente? Jomelvet. Blogueiro e poeta. Rapaz, a gente tenta fazer algumas coisas aí, né, professora Aline, para ver se interage com o pessoal, ainda mais nessa época de pandemia, que a gente está muito online. Então, é uma das formas da gente conseguir ficar mais próximo, né? Então, vocês vão ver aí João Melvete poeta, mas o nosso foco hoje aqui é para saber da trajetória, né? Então, assim, eu me sinto muito honrado em poder falar um pouco da minha história, porque eu acredito que vocês, nesse início, como a professora Aline me falou, a gente às vezes está no escuro, não sabe para que área ir, não sabe o que fazer, o que a gente pode encontrar dentro da graduação e nem pós, depois da graduação. Então é importante a gente ir vendo, a gente ouvindo, aprendendo e a gente conhecendo. E já para iniciar, eu vou trazer aqui uma pergunta que eu queria que vocês refletissem um pouco. E se quiserem falar, eu vou ficar muito satisfeito também pela interação. Eu queria que vocês, se pudessem, né, me dissessem o que é conhecimento. E aí, minha gente? Não é para Perdão, ficar com vergonha, a não. internet está travando, eu não entendi. Pode repetir, Jomel, por favor? É o que posso sim, posso sim. Eu queria saber de vocês o que é conhecimento, o que vocês entendem por conhecimento. Acho que conhecimento é tudo aquilo que a gente absorve para si. Dependente da área, da forma de conhecimento. Conhecimento é o que a gente absorve para si. Tudo que a gente descobre também. Descobre algo novo. Isso. Isso vale para estudo e para a vida, no geral. Pronto. Certo? Quem foi que falou, por favor? Sou eu, Luara.
Luara e Ellen. Como é teu nome, por favor? Meu nome é Luara e o da minha colega é Ellen. Aqui, prof. Prof, a Aline, a fera tá linda Tá hoje. certo, é porque eu não tô vendo nada, eu só tô vendo a Hoje apresentação, eu não, não minha filha, consigo ela fala ver. ainda todo dia. Mas hoje ela arrasou na make aí. Vixe, Tá? Maria. Tá vendo, né, Jamila? Esses meninos elevam o meu ego. Então, vamos lá. Isso aí. Luara e Ellen. Pronto, então, pessoal, alguém mais quer contribuir, falar o que é conhecimento? Se não quiser, não tem problema. Eu trouxe essa reflexão porque do que eu vou trazer para vocês até o final da apresentação, eu vou tentar responder para mim o que é conhecimento, né? Bom, ao final eu vou responder. Vocês ficam aí pensando, né? As meninas aí já falaram bastante coisa, que tá no caminho certo, é isso daí, tá? Conhecimento, uma construção, a gente vai construir aqui o conhecimento. E por que que isso é importante, né? Porque eu vou falar da minha trajetória, então vocês vão acabar conhecendo, sabendo da Jubim, Rondônia, se encontraram nessa cidade, meu pai é um pernambucano, minha mãe paranaense, se encontraram em Rondônia, no início de um projeto, e em 88 eu nasci. E vivi a minha infância até os 12 anos de idade em Cujubim, tá? E Cujubim é uma cidade muito pequena, na época, não tinha estudo direito, eu tive que, aos 12 anos, ir para outra cidade, em Ariquemes, e viver lá até 2005, né? Em 2002 eu fui para Ariquemes estudar o ensino médio, terminar o ensino fundamental, fazer o ensino médio, e em 2005 eu entrei no colégio agrícola. Não, na verdade, desculpa, eu entrei em 2003 e em 2005 eu me formei no colégio agrícola, então eu sou técnico agropecuária. Já como eu venho de interior e sempre gostei de trabalhar na área rural, meus pais extensionistas rurais e tudo, eu fui para fazer o técnico agropecuária já pensando também posteriormente continuar para a medicina veterinária. Então, em 2006, eu fui para Pernambuco, e aí, graças a Deus, eu passei no vestibular e entrei no segundo semestre de 2006 em Garanhuns, estudei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no campus de Garanhuns, e comecei a minha trajetória lá, né? Rasparam minha cabeça, e aí era bem magrinho, miudinho ali, tudo, e comecei a minha trajetória na medicina veterinária, e de lá, então, continuei nos meus estudos, fazendo atividades além do ensino, como atividades de monitorias. Fui monitor de anatomia por 2 anos e de clínica de ruminantes por 1 ano. Então, essa é uma das fotos nas monitorias, com os colegas de turma e outras turmas que eu era monitor. Também, durante a graduação, eu participei de projetos de iniciação científica, fiz 3 iniciações científica, uma avaliação do líquor de ovinos, outra avaliação da cápsula histológica, da cápsula articular de ovinos também, e outra da avaliação da qualidade do leite, da microrregião de Garanhuns, bem como também fiz projeto de extensão na parte da posse responsável e na parte da saúde pública. Então, aqui umas fotos, né, mostrando a nossa parte prática dos projetos da coleta de líquor dos ovinos, e era sempre, a parte prática, né, sempre uma coisa mais alegre, mais divertida, então a gente sempre estava ali, sempre sorrindo, fazendo o que a gente gosta, né? Porque a gente fica muito feliz nessas atividades. Depois disso, também, durante a graduação, tiveram as aulas práticas, então, meus amigos aí que sempre estavam juntos nos grupos de cirurgia, nos grupos que os professores falavam para a gente fazer, para fazer as atividades práticas, e sempre também tinha resenha junto com os amigos aí, depois das aulas práticas. Enfim, além de aulas práticas formais, o que eu sempre aproveitei durante a faculdade, durante o tempo de faculdade, eram os tempos vagos. Eu não ficava à toa ou parado, enfim, sempre quando eram feriados, fim de semana, ou até mesmo nas férias, eu procurava algum local para ir aprender alguma coisa. Então, aqui nessa primeira foto, nesse carro de boi aqui, eu estava na fazenda de um amigo, aprendendo com ele a lida com o manejo de gado de leite. Nessa outra foto aqui, fazenda de gado de corte.
Nessa outra foto eu estava também na fazenda de um amigo meu, passando o fim de semana, examinando os bovinos. Então, sempre tentando aproveitar o tempo para aumentar o aprendizado, né? Para ficar, além de para gente que gosta, né? Ser uma terapia, ser um prazer, né? Como Confúcio diz. Faça o que gosta e você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida. Então, isso era uma forma de lazer, de prazer e uma forma de ampliar o conhecimento, né? Ampliar o aprendizado. Também nunca me esquivei do serviço, então a gente literalmente suava, vestia e suava a camisa, se sujava e vacinando bezerras contra a brucelose. Então sempre era uma festa daqui. Fiz vários estágios durante a graduação também. Um dos estágios importantes que eu fiz foi em Patos, na Paraíba, no hospital veterinário. Eu passei um mês lá em 2010. Pronto, tá travado. Isso aqui são os colegas. Tá, acho que ele caiu aqui, gente. Vamos esperar um pouco. Então foi um tempo. João Mel, tá travando um pouquinho pra gente. Acho que você caiu e voltou. Voltou? Tá conseguindo me ouvir? Professor João Mel? Vamos aguardar um pouquinho aí, gente, para ver se estabiliza a internet dele. João Mel, tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui, minha gente. Alô, pessoal. Voltamos. Acho que a sua internet aí... Mas, rapaz, bicho, tava tão bonzinho até agora. Eu passei o dia inteiro trabalhando aqui, tranquilo, ó. Acho que é porque à noite tem muita gente usando, né? Agora eu queria saber onde é que foi que eu volto. Depois você falou lá que vocês literalmente suavam, né? E sujavam a camisa ali. Isso. Pronto. Então, era sempre uma atividade muito prazerosa, né? Além de ser nada como é um lazer também, né? A gente fazendo o que gosta é uma coisa que a gente fica satisfeito, feliz. Também eu estava enriquecendo o meu aprendizado, eu estava ganhando experiência, vivência na prática, né? Também fiz vários estágios e um deles foi em Patos, na Paraíba. E aí a minha colega Aline conhece muito bem, né, Aline? Região de Patos aí. Sim, saudade. Passei um mês no hospital. Passei um mês no hospital veterinário de Patos e foi uma experiência muito rica, muito boa. Fiz grandes amizades, até aqui fazer uma homenagem ao meu amigo Júnior Mário, que infelizmente foi embora devido a complicações da Covid. Mas todos esses amigos aí, até hoje a gente tem uma grande amizade, uma boa amizade, e a gente aprendeu muito nesse estágio. Era um estágio full time, a gente passava o dia inteiro, todos os dias, trabalhando com equídeos e ruminantes, na parte de clínica e cirurgia, além da patologia. Então, foi de grande aprendizado. Então, eu também já quero passar para vocês, pessoal, o que vocês puderem fazer de estágio, façam, porque vocês vão aprender muito, tá? E se puder também sair para outros locais, vocês vão ver coisas diferentes, vão aprender metodologias diferentes, enfim, isso vai enriquecer muito para vocês, tá certo? Então, lá em Patos, né, como eu falei, ali no estágio a gente examinava os animais todos os dias, medicava, então a gente praticava mesmo, realmente foi muito bom esse tempo de estágio lá em Patos. No finalzinho da graduação, antes de eu ir para o ESO, eu fui para Viçosa, Minas Gerais, e fiz um curso de cirurgia de bovinos a campo, já pensando em ir para o campo trabalhar, né, como eu gosto da área da boiatria, de ruminantes, eu sempre busquei estágios, cursos nessa
nessa vertente e fui para lá e fiz esse estágio, foi muito bom, esses foram os professores do curso, e aí ganhei uma experiência a mais de campo, e depois desse estágio, desse curso, eu fiz o estágio na clínica de bovinos de Garanhuns, o estágio supervisionado obrigatório, onde foi a minha casa durante praticamente 7 anos. Porque eu fiz iniciação científica, fiz estágio, fiz parte do mestrado, fiz o doutorado na clínica de bovinos e aprendi demais. A professora Alene conhece muito bem a clínica de bovinos e ela sabe o quanto é excelente. Aqui está a professora Willa também, está aqui na foto, ó. Então, um local, um berço do saber extremamente importante para todos nós, principalmente da boiatria. Vocês estão conseguindo acompanhar aí direitinho? Sim, tá tranquilo. Beleza. Então, na CBG também fiz grandes amigos. Essa foto é importante, foi lá na CBG, e é a minha amiga Angélica. Em 2006, nós fizemos o vestibular juntos. Nós nos conhecemos no hotel, estávamos lá para fazer o vestibular, fizemos o vestibular. Eu passei, entrei na primeira turma em 2006.2, e ela entrou em 2007.1. E nós, desde a época do vestibular, que somos amigos, nos encontrávamos na faculdade e tudo. Eu terminei mestrado e doutorado, passei no concurso e fui para Manaus. E ano passado, a Angélica também passou no concurso e foi para Manaus. Então, hoje ela trabalha na mesma cidade que eu, e é um grande encontro que a gente teve novamente, né? Desde a época de 2006 na faculdade, né? No pré-faculdade, ali no vestibular, e agora também na vida profissional. E aí, como você estava falando, Aline, acho que uma das partes boas aí é que a gente encontra muita gente, né? Grandes amigos, literalmente, daí. Os caras talvez não são não tão grandes, é que eu sou pequeno mesmo, mas quando eu falo de grandes amigos, não é nem só pelo tamanho literal, mas também pessoas que somam nas nossas vidas, pessoas que fortalecem e a gente tem essa grande amizade o resto da vida. Então, eu também acho que para fazer coisas boas, para a gente viver bem, a gente tem que focar nas pessoas e levar as pessoas sempre junto com a gente. Então, aqui na formatura, meus amigos, a gente até chamava de Liga da Justiça, era a turma da boiatria aqui, eu, Vinícius, Leonardo, José Ricardo e Daiane, a gente sempre esteve junto e nos formamos juntos, então, somos amigos até hoje, grandes amigos, parceiros, e levo eles comigo para sempre. E, além disso, a formatura, uma parte muito importante da formatura é falar da família, né, que estavam também, nesse momento, ímpar de comemoração, mas desde o início. Eu acho que a formatura não é uma vitória só do formando, mas da família. Então, agradeço a minha família por todo o apoio de sempre e ver a alegria de meus pais nessa formatura também foi um presente grande para mim e com certeza para eles também. Então, a vitória é nossa, né? Então, façam o melhor de vocês também, porque não é só por vocês, é pela família de vocês também e pela sociedade, né? Nós somos formados para trabalhar para a sociedade. Então, nós temos a nossa ética de trabalhar com os animais, de trabalhar com os colegas, de trabalhar com os clientes, de trabalhar com a população de forma geral, né? Então, é muito importante que a gente chegue a esse ponto de conclusão de curso, de formação, de virar profissional para podermos prestar serviços aí a todos que precisarem. Quando eu terminei a graduação, eu ingressei logo numa pós-graduação em saúde pública, e aí essa pós-graduação eu fiz várias atividades de educação em saúde, tanto é que eu defendi a pós com uma monografia de educação em saúde na prevenção de tuberculose, e hoje no IFAM, onde eu trabalho, já tem 3 anos que eu faço esse projeto de extensão de educação na prevenção da tuberculose. Então, eu continuo com essa vertente porque a tuberculose é a doença que mais mata no mundo ainda hoje e é uma doença muito negligenciada. A maioria da população não sabe da gravidade dela e não sabe se prevenir. Então, a gente faz ações aí de prevenção. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse projeto. No mestrado, então, eu tive partes do mestrado em Petrolina, coletar a cápsula articular de ovelhas, foi para Batedouro. Também em Garanhuns fazia parte da imunistoquímica, então foi bastante trabalho de laboratório, bastante microscópio. Fui para São Paulo também fazer a parte de imunistoquímica, de treinamento. E durante o mestrado, além de toda essa rotina, essa correria, eu também fui professor do Pronatec e dei aula de curso de operador de supermercado. Aí vocês estão vendo aí, isso aqui foi uma dinâmica que eu fiz com os alunos,
para saber como vender, como operar um supermercado. E aí todo mundo ficava, mas você é veterinário, o que você está fazendo aqui? Ué, eu sou veterinário, mas antes de tudo eu sou um profissional, eu sou uma pessoa que tem habilidades que eu posso contribuir na formação de quem vai trabalhar no supermercado. Então eu estudei bastante para isso também, e como a turma era muito heterogênea, tinha gente de todas as idades, de vários objetivos, eu tentava focar nas qualidades e deveres de qualquer profissional, não só para trabalhar no supermercado. Então, também foi uma experiência muito rica, muito boa, e trouxe bastante conhecimento para mim, né? O conhecimento aí de novo. Fora que também, né, interrompendo, João Mel, é Sim? uma das áreas de atuação da gente, né? Essa, já que a Isso, gente for trabalhar com vendas, né, de isso, produtos e tudo mais. Então, a gente tem uma parte da minha disciplina que eu sugeri para eles para que fizessem cursos, né, cursos online mesmo, né? Seja para áreas voltadas diretamente para o curso e outras também que não são tão de áreas afins, mas que tem relação, né? Então, tem algumas, sim, como, por exemplo, atendimento ao público, né? Algumas que eu sugeri, eles me questionavam, mas tem a ver? Eu digo, tem sim, né, minha gente? É sim, saúde do trabalhador, eu digo, então tudo isso tem sim, relação, né? E a gente pensa que é indiretamente, mas não, tem relação direta com a direta. profissão da gente, né? Então, percebam aí, né, Isso todas as mesmo. informações que o professor Jomel está passando para a gente, para que aí vocês fiquem questionando que tem algumas disciplinas que eles acreditam agora no primeiro semestre, que acham, meu Deus do céu, para que eu estou cursando essa disciplina? Isso aqui não vai me levar a nada. Já escutei muito, né? Então, toda disciplina, toda contribuição que a gente tem durante esse processo de graduação, tudo acaba instruindo, né? Nos Com instruindo certeza. de alguma forma, né? É a questão do conhecimento que o professor Jomel falou lá no começo. Isso mesmo, Oi, professora Aline. Vicky. Boa noite. Boa noite. Ei, como Oi, é que professora vai, Mila, tudo Boa Romel? bem? noite. Tudo bem. Atrasada, mas tá valendo, né? Tô aqui, tô ouvindo. E Que bom. depois Olha, já passou eu... você aqui na apresentação e tu não viu. Tu estava aqui paramentado Oi. na Piatra Clássica já. Nossa, que pena. Me mostra depois, então. Eu mostro sim, tá bom? Tô aqui. Tá certo. Boa noite, professor Willa. Boa noite, meninas. Boa noite, turma. E foi muito boa essa fala da professora Aline aí, que, como eu falei, né? Eu trouxe da minha parte médico-veterinária, do profissional médico-veterinário, saberes e conhecimento para essa turma que tinha gente aí que era corretor de imóveis, tinha gente que era mecânico, tinha gente que era vendedor mesmo, tinha gente que era padeiro. Então, assim, eu pude instruir eles, né, nas suas diversas áreas, mas em qualidades, deveres do profissional e ainda mais focando naquela questão do atendimento pessoal, do que é uma pessoa, um trabalhador. E aí muita gente fala, eu quero ser veterinário para trabalhar com animal, que eu não gosto de gente. E isso é uma grande ilusão. Como é que eu vou ser veterinário se eu não trabalhar com gente? Primeiro que eu tenho que trabalhar com os colegas, eu tenho que ter uma boa convivência, ser uma pessoa, além de um bom técnico, eu tenho que ser uma boa pessoa que saiba relacionar com os outros colegas, com as pessoas e com os clientes também. Eu tenho que saber atender, eu tenho que saber persuadir, encantar, eu tenho que saber passar a informação, porque senão eu não faço meu trabalho direito. Tá? Então é muito importante, como a professora Aline me colocou, que a gente tenha esse desenvolvimento interpessoal, esse desenvolvimento de relações humanas, né? Esses recursos humanos, eles são extremamente importantes. Então, não estudem só fisiologia, bioquímica, anatomia, enfim. Estudem também desenvolvimento pessoal, estudem também habilidades interpessoais, estudem línguas. Tá? Hoje vocês já estão vendo vários artigos aí em inglês, e se vocês não souberem, às vezes você vai jogar no Google Translate lá e vai dar uma tradução totalmente errada. Então, assim, é muito importante. O mundo é globalizado, precisa de muita informação correta aí, precisa que a gente esteja ligado em tudo, tá certo? Oi. Jomel, só para exemplificar isso, às vezes a gente ouve, né? Ah, eu fiz veterinária, não gosto de lidar com gente, prefiro lidar com animais. Mas isso aí a gente se depara logo de cara com essa É, falsidade, né? Pelo contrário, a gente
cativar muito o produtor, o cliente, o tutor, porque a gente lida com gente, a gente quer que eles vejam o nosso trabalho, que a gente seja reconhecido pelo que a gente faz, né? Então não existe essa de eu prefiro lidar com animais do que lidar com gente. Não, a gente lida muito com pessoas, a gente tem que aprender, porque a gente não aprende isso também na faculdade. Verdade. Verdade, professor Willa. E aí você falou, vou trazer para a nossa área, né? Se eu chegar numa fazenda, eu não souber conversar, né? Eu não saber comunicar, na verdade, a primeira coisa é comunicação, e aí ela vem antes da conversa, do meu averbado, eu falar, vai do meu ouvir. Se eu não souber ouvir o produtor, o ordenador, o proprietário, se eu não souber ouvir, filtrar, se eu não souber conversar e entender os pontos positivos, negativos, intervir ali, e de uma forma que a pessoa aceite, meu tratamento vai por água abaixo. Ele não vai levar em consideração o que eu estou trazendo, ele não vai fazer, e quem vai sair por ruim ainda e por não ter efeito é você. Então, a gente é responsável por isso, por esse cativamento, por essa forma de condução. Então, assim, mais uma vez eu falo, foquem nas pessoas, foquem nas pessoas. Você é médico veterinário, mas a gente tem que focar nas pessoas, porque nós somos promotores de conhecimento. Vocês estão hoje na academia, as pessoas já olham para vocês como pessoas disseminadores de conhecimento. Elas já querem saber a opinião de vocês sobre política, sobre vacinas, sobre cuidados básicos de pets, sobre alimentação de vaca leiteira. Tá, vocês já têm que ter um conhecimento básico. Se vocês ainda não têm esse básico, vocês têm que ir atrás, estudar para passar o que é o correto, terem conhecimento nisso. Porque o que vocês falam agora, para muitas pessoas já vai ser ler, já vai ser o que elas vão levar em consideração. A família de vocês, muitas das famílias aí, pode ser que nem a minha. Na minha família, eu tenho de um lado 17 tios e do outro 11. Primo de um lado eu tenho uns 40 e tanto, e do outro lado eu tenho uns 30. Mas eu não tenho nenhum veterinário na família. Eu sou o único veterinário dessa família. Então vem de todo lado coisa para mim. É de pato, é de coelho, é de cachorro, é de vaca, é de macaco, é de tudo. Vem perguntar e o que eu falo, eles acreditam. Então se eu falar uma coisa errada, eles vão acreditar também. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque o que eu passo aqui já é... Eu estou falando só da minha família. E o tanto de gente que vem ao redor da gente. Lembrem-se que vocês vão sair daqui médicos veterinários. E médico veterinário, quando a gente sai da faculdade, a gente sai habilitado a fazer parto de lagartixa a ultrassom de baleia, tá? A gente sai habilitado, não quer dizer que eu já sei, já sou aperfeiçoado, que eu já tenha a proficiência de fazer aquilo ali, tá? Mas eu posso fazer isso, e as pessoas entendem que nós somos veterinários. Às vezes eu falo que eu sou guiatra, as pessoas não querem saber. Tá, eu tenho alguma habilidade com pequenos, porque eu já atendi clínica de pequenos, já fui plantonista, já trabalhei, já atendi em casa e tal. Mas se eu não tiver essa habilidade ali, se eu não souber realmente, eu tenho que ficar na minha área. Mas as pessoas sempre vão querer que você faça alguma coisa. E é nossa obrigação também sabermos os cuidados básicos, os atendimentos emergenciais, pelo menos os encaminhamentos, porque senão eu estou sendo negligente a algumas situações que vão chegar para a gente, tá? Então, a gente tem que estar sempre preparado para tudo. E aí, como eu estava falando aqui, ó, essa na época do mestrado, além dessas atividades, da aula no Pronatec, eu também atendia a clínica de pequenos animais. E aí, junto com o nosso amigo, Dr. Luiz Eduardo, na clínica dele lá, eu era plantonista, era laboratorista, fazia os hemogramas lá, e dava plantão e atendia delivery, atendia isso aqui, ó, o paciente aqui dessa camisa que eu tô aqui com um presentinho na mão é o Leão, foi o meu primeiro paciente a domicílio. Então, eu tratei Leão até os dias que ele foi-se embora. O pessoal confiou em mim, e aí ele era meu paciente, eu tratei ele uns 8 anos aí, e dele veio outros pacientes, enfim. Aqui, Meg e Mel eram pacientes também que eu cuidava. Então, foi uma parte muito boa, que eu também aprendi bastante, que eu também desenvolvi, tá certo? E continuei também fazendo ações com pequenos animais, aqui na medicina felina também, já fazendo atendimentos em ONGs e ajudando outros alunos, eram alunos de medicina veterinária lá em Garanhuns, tá certo? Tive a oportunidade ainda na época do mestrado de conhecer a Argentina. Eu fui para Buenos Aires para um congresso de anatomia, e era anatomia humana e medicina veterinária.
E aí eu e um amigo meu, Matheus, nós fomos e apresentamos alguns trabalhos que veio de um PIBIC meu aqui, ó, a caracterização do líquor de ovinos santinês, tá? Líquido cefalorraquidiano, e apresentamos esse trabalho lá, então foi uma experiência muito boa participar, apresentar em espanhol os trabalhos lá, além de conhecer Buenos Aires, então tudo isso através dos estudos, através do conhecimento. Naquela época, isso foi em 2012, e as apresentações eram aqui, ó, em telas de televisão. Então, ali, para mim, era uma coisa muito futurística já e tudo, né? Hoje a gente tem já isso em muitos congressos, mas foi uma experiência muito proveitosa, muito valorosa. Além de que também eu fui fazer um curso de tango também, aproveitei para dançar um tango lá. E aí você vê, né? Brasileiro, caipira mesmo ali, meio country, dançando tango, mas ainda dancei um tchu-tchá-tchá lá, era a época do tchu-tchá-tchá. Mas no final deu certo, que eu ainda saí com certificado de dançarino de tango. Foi bom, mas não foi com o Matheus que eu dancei, não. Foi com a dançarina lá. Sei. Mas além disso, eu tive uma experiência muito boa. Na Argentina, pude ir no zoológico de Luján. Então, tive esse contato aí com os animais, um contato bem, bem íntimo, bem próximo, dar leite pro leão aí e tudo. Então, foi uma experiência, pra gente que é veterinário, isso aqui é surreal. Às vezes eu olho pra foto e falo, rapaz, como é que eu tive coragem de fazer isso? Mas na hora lá, eu queria até pegar nas orelhas dele assim, e fazer assim, ô bichinho bonito. Mas é muito bom mesmo. Então, aproveitem as oportunidades. Isso foi uma oportunidade que teve um congresso, mandamos o trabalho e fomos, e aí já deu para fazer esse passeio aí e conhecer essas coisas também, né? No doutorado, a partir de 2014, na clínica de bovino de Garanhuns, eu trabalhei com doenças digestivas, então eu imergi 4 anos em doenças digestivas, é a parte que eu mais gosto dos ruminantes, são os distúrbios digestivos, e aí, com esse trabalho, foi um trabalho muito grande, o Ila tem conhecimento aí, que ela até me ajudou, a gente tem um grupo desde aquela época, Em Busca do Líquido, Busca do que a líquido. Nossa. né, andava com a maletinha, querendo só funcionar a vaca todo dia, era que nem um vampiro, me chamavam de vampiro, o que eu queria era coletar líquido das vacas. Mas foi um trabalho muito rico, um trabalho que ele já gerou 2 publicações e muitas informações valiosas no diagnóstico e prognóstico das afecções digestivas, ainda mais que a gente fez proteinograma também, do líquido peritoneal, quanto também do soro sanguíneo desses animais. Aqui também, quando eu falo de pessoas, um grande amigo meu aqui, Emanuel, me ajudou bastante também lá na rotina, e hoje ele é coordenador e professor do curso de Medicina Veterinária da Uninasal, em João Pessoa, na Paraíba. Então, um grande exemplo também de profissional, hoje ele já é doutor e um grande professor. É uma pessoa também que eu indico para vocês conversarem também com eles, professor Will e professora Aline. Viu? Ele tem muito a contribuir. Maravilha. Tá anotado. Tá certo. Ainda no doutorado, eu fui novamente para São Paulo, para o campus da Unesp em Jaboticabal, fazer a parte do proteinograma. Então, assim, foi outro mundo, outra vivência, um aprendizado. Oi? Desculpa incomodar, mas o senhor, além da Argentina, foi para outro país? Além da Argentina? Além da Argentina, você foi para outro país? Sim. Eu fui já para Bolívia, para o Paraguai e para o Chile. Só que esses outros, eu fui a passeio, sabe? Agora, assim, por causa de estudo, eu fui só para Argentina. Porque acabei aproveitando, né, para também fazer eu discordo, né? Eu discordo. Foi tudo por causa do estudo, né? Porque hoje, né, ele tem o trabalho dele na área, né? Professor de instituição federal, então eu discordo dele. É por causa do estudo que ele teve todas essas oportunidades. Então, se inspirem aí. Obrigado, professora Aline. É verdade. Assim, já tocando no assunto, quando eu fui no Paraguai, eu fui por causa do estudo também. Assim, a oportunidade que eu tive de ir no Paraguai foi por causa que eu fui no Congresso Nacional de Técnicos Agrícolas, quando eu ainda era técnico agropecuária, né? Não fazia veterinária ainda. Eu fui nesse congresso em Foz do Iguaçu, e aí tive a oportunidade de ir lá no Paraguai, conhecer e tudo. Então, foi meio por causa do estudo também, nessa época aí. E depois, Bolívia e também o Chile, eu pude ir, graças a Deus, às condições hoje, né, que nos permitem a isso.
pelo trabalho que veio do estudo também. Então, foi muito bom você reforçar isso, que é tudo o conhecimento, vem através do conhecimento mesmo, vem através do estudo. Acho que hoje, né, eu consigo andar com as minhas próprias pernas, fazer o que eu quero, graças a Deus, mas graças a esse esforço que eu vim trilhando desde de um tempo bem longo atrás aí, mas que vale muito a pena, porque a gente consegue chegar aonde a gente almeja, né, e continuar outros sonhos. E o homem não acaba os sonhos, né? Se a uma hora acabar os sonhos, a gente morre. E aí, já aproveitando isso, quando eu terminei o doutorado, que aqui eu estou falando da parte do doutorado, para mim era o meu sonho máximo naquela época, o doutorado. Quando eu terminei, eu fiquei um tempo meio que assim, fora do ar. Meu Deus, e agora eu vou fazer o quê? Se eu já terminei tudo que eu tinha que fazer e não vou fazer mais nada, tal, aquela tensão. Depressão pós-graduação. Depressão pós-graduação. Fiquei desse jeito, professor Willa. Eu fiquei de um jeito que eu ficava assim todo dia pensando, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Com tanta coisa para fazer, mas sem aquela pressão do doutorado, parece que meio que tinha parado o sentido da vida. E quando a gente vem de uma rotina muito puxada, né, Jomel, que você para. Fica assim, meu Deus, o que é que eu tenho para fazer? Porque todo dia é um negócio para pesquisar, todo dia é uma atividade para desenvolver, um negócio para escrever. Meu Deus do céu. Quando a gente para, parece que tem uma lacuna, né? Demais, uma lacuna grande. E assim, além dessa lacuna de serviço, que serviço mesmo nunca acaba, ainda mais a gente que é professor, vocês podem falar melhor que eu aí. Eu agora nessa pandemia, eu estou trabalhando quadriplicado. Eu não minto, não. Eu trabalho muito mais do que eu trabalhava no presencial. Mas eu estou satisfeito, eu estou tranquilo, graças a Deus, está tudo bem, estou em segurança, né? Minha família também. Mas mesmo assim, mesmo com essa rotina, quando eu terminei o doutorado, eu ficava, caramba, mas e agora? Eu vou fazer o quê? Eu só pensava, quando eu terminei o doutorado, em casar. Não, agora eu quero o quê? Aí, tipo, foi punk, porque já, né, entrando no contexto aqui, eu moro distante da minha noiva. Então, ela ainda não estava na possibilidade de morar comigo nem nada. Então, eu passei um tempo meio embaçado mesmo. Pô, e agora eu tô lascado. Eu tô sozinho aqui, sem doutorado, sem noiva, sem nada. Mas as coisas foram se ajustando e outros sonhos foram aparecendo e continuando. Até escrevi uma poesia sobre sonho, que também está no meu livro lá. Se depois alguém tiver interesse, pode ler aí, que fala sobre isso. E aí, nessa parte aqui em São Paulo, foi um período de muito aprendizado, e aí, como eu reforço, gente, saiam da zona de conforto, vão para outros locais, aprendam com outros profissionais, porque a gente vê outras realidades. Para mim, eu estava em outro país, uma coisa muito diferente, muito grandiosa, muito científica, então ali também já me deu um estímulo muito grande de estudar mais, de aprender mais. Eu aprendi até a questão do Facebook dos nerds, que eu não sabia que tinha, mas é o ResearchGate. Aprendi nessa época lá em São Paulo. Então, assim, é muito bom a gente fazer essas conexões, que a gente aprende bastante coisa com outras pessoas, tá? Tá rolando certinho aí, direitinho? Tá, sim. Tranquilo. Beleza. Então, em São Paulo também tive a oportunidade, já pela Buiatria, de apresentar trabalhos no Congresso de Buiatria, Internacional de Buiatria, foi muito bom também, uma oportunidade de conhecer profissionais do mundo inteiro. E eu também tive a oportunidade de ir na China. Aí você vê aí um cowboy lá na China, né? Devido ao conhecimento, aos estudos. Oi? Falei que da hora, massa. Mas essa aí é pegadinha do malandro, não é na China, não. Em São Paulo também, é um templo budista que tem lá, mas isso eu fui na época que eu estava também fazendo esses estudos, fazendo esses aprendizados. Então, tudo é através do conhecimento. A gente acaba conhecendo outras culturas, conhecendo locais novos, aprendendo coisas novas. E aí, pessoal, né, a gente graduação e pós-graduação, e a gente sempre procurando uma coisa estável, ou um sonho ali que você quer, e meu sonho era sempre... Depois de um tempo, eu sempre quis ser clínico de campo, mas depois que eu fui monitor e que eu entrei na pós-graduação e que eu tenho uma certa desenvoltura em didática, em falar, eu fui vendo que eu gosto dessa parte de dar aula, de dar palestra, de tudo, e aí eu busquei concursos para docentes. Então, desde
eu fui terminando a graduação, que eu fiz concursos, eu fiz em média 7 concursos, bati na trave nos 3, mas quando foi em 2016, eu passei no concurso para o Instituto Federal do Amazonas. Eu ainda estava no doutorado, mas aí eu fui para lá, assumi o concurso e continuei dando aula e fazendo doutorado. Mas para mim foi uma experiência incrível, né? É o trabalho que eu estou até hoje. Então vai completar 5 anos que eu sou docente no Instituto Federal do Amazonas. Né? Conheci o Grande Teatro Amazonas, conhecia, mesmo eu sendo da região norte, eu não conhecia Manaus ou Amazonas, mas acabei conhecendo a sua cultura, a sua riqueza de belezas e tudo. Então sou encantado pela cidade de Manaus, pelo estado do Amazonas. Né? Então, minhas atividades lá, eu já estou completando 13 disciplinas diferentes. Eu já dei patologia veterinária, doenças parasitárias, fisiologia veterinária, fisiologia da lactação, anestesia de equinos, clínica buiátrica, comportamento e bem-estar animal, semiologia de ruminantes, plantas tóxicas, higiene veterinária e forragicultura. São as disciplinas que eu já dei até o momento. E bovinocultura, esqueci também, bovinocultura. E desde então eu venho trabalhando nessas diversas áreas, e com aulas práticas e teóricas. Fui vice-coordenador do curso desde 2016 até o ano de 2020, por 4 anos. Então, a primeira coordenadora era a professora Kilma. Fui vice-coordenador dela durante 1 ano e meio, durante 2 anos, na verdade, e fui 2 anos vice-coordenador do professor Eduardo, esse aqui do lado. Então, também foi um período de gestão, de muito trabalho, e um período de grande aprendizado. Tá? E aí, alguns registros de aulas práticas e visitas técnicas com os alunos, é a parte que a gente mais gosta, né, da nossa graduação. Também montei grupo de estudos lá em Manaus, tem 2 grupos de estudos, um de equinos e outro também de animais de produção, que aí, além dos alunos do IFAM, a gente abrange alunos das faculdades particulares, e aí tem encontro de 15 dias, eu sou um dos coordenadores, e aí é muito rica a troca de informação. Isso aqui é do projeto de extensão que eu oriento lá já faz 2 anos, de tuberculose. Aqui, na ocasião, a gente ficou em 3º lugar do melhor projeto de extensão do Instituto. Então, assim, a gente vê que as nossas ações, elas valem a pena, elas têm relevância social e relevância acadêmica, mesmo mérito para a instituição. Tá? E aí, eu gosto também de fazer algumas confraternizações com os alunos, então é sempre final de período, final de disciplina, é bom a gente tomar um cafezinho com um bolo, com pão, alguma coisa assim, para confraternizar, né? Eventos, a gente faz a semana acadêmica de medicina veterinária. Nessa primeira semana, eu fui coordenador, junto com a professora Kilma, do evento, a primeira semana. Desde então, a gente sempre trabalha na comissão, e é muito bom fazer esses eventos, que a gente interage bastante, a gente aprende bastante, cresce bastante. Tá? E bancas de defesa, de TCC, mestrado e doutorado, desde quando eu virei médico veterinário, eu já participei de bastante. Mas essa foto aqui é para representar essas bancas, é a minha primeira orientada de graduação. A Márcia Fernanda Batista, ela fez um trabalho e ela fechou com 10, graças ao mérito dela, e um trabalho que ela fez muito importante sobre estudo anatomopatológico de alterações pós-morte em bovinos abatidos no Amazonas. Então, esse trabalho já está publicado, é um trabalho de grande relevância. Ela fez um estudo retrospectivo com várias informações boas aí para quem quer trabalhar nessa parte da inspeção, tá certo? E aí, a gente, né, como é servidor público, a gente faz balbúrdia, mesmo no sábado, a gente também faz balbúrdia aí. Então, aula prática de semiologia e clínica buiátrica. Isso aí foi um registro que a gente deu uma aula no sábado, e para a gente mostrar ali, né, é importante a gente, como servidor público, mostrar essa transparência. Isso aqui, pessoal, não é querer se amostrar ou dizer que está fazendo ou não, é para ver que a gente está trabalhando, que os impostos pagos estão sendo investidos, tá? É para mostrar que aqui, ó, as alunas aqui, vocês estão vendo, ó, só estava eu, o tratador Fredson e a turma, todas as alunas ali, dia de sábado, no sol, examinando boi, porque querem aprender. Então, isso tem que ser valorizado. Isso é uma forma de eu incentivar, de eu valorizar o nosso curso, de eu valorizar meus alunos. Então, eu gosto muito disso, tá? Não é querendo se mostrar, é para mostrar que a gente faz balbúrdia, mas a balbúrdia que a gente faz é em prol de um bem maior, de um bem comum, de um bem social para todos. Né? Tive a oportunidade de vir apresentar alguns trabalhos no Congresso Nordestino de Buiatria,
trabalhos que eu fiz ali na região do Amazonas, né? Então, um foi agente etiológico desenvolvido na mastite bovina, na bacia leiteira de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Outro foi sobre também a questão da avaliação da qualidade do leite na região de Presidente Figueiredo, de um PIBIC que eu fiz lá com os alunos, esse PIBIC aqui, em Presidente Figueiredo. Então, em parceria com a Secretaria de Agricultura, o órgão de defesa, meu amigo Paulo também, que hoje é professor no Instituto Federal do Maranhão. Aulas práticas, a gente foi para Manacapuru, então eu comecei a conhecer o interior do estado, fazendo essas aulas práticas. Fui para Iranduba também, outra cidade lá no Amazonas, onde tem giro leiteiro PO, tem animais de elite, tá? Fui para São Gabriel da Cachoeira, pessoal, 2 horas de voo de Manaus, e só vai para lá de avião, ou então 7 dias de barco, tá? Passei 10 dias dando aula lá, e você vê a turma, olha a turma aqui, vocês estão vendo, olha os traços dele, a maioria são indígenas. Nessa turma aqui, tinha três etnias indígenas diferentes, eles falavam cada um a sua língua diferente ali, eu aprendi muita coisa com eles, e a cidade é a cidade do Brasil que tem a maior população indígena. Essa turma é de veterinária? 90% da população é indígena. Não, é técnica agropecuária. Ah, tá. Beleza. Não tem veterinária, não, mas aí eu fui dar aulas para o técnico. Eu dei aula de forragicultura, equidicultura e bovinocultura em 10 dias lá, no intensivão com eles, sabe? Nossa, mas foi muito bom também que eu conheci outra realidade, sabe? Um local, assim, dentro da floresta amazônica mesmo, muito, muito distante, mas muito bonito, muito rico. Enfim, outra realidade. E aí, aqui fazendo as aulas práticas com os alunos, os indinhos lá ficaram muito satisfeitos, ajudando a fazer a contenção dos bovinos, derrubamento, aplicação de medicamentos. Então, foi uma experiência muito boa, muito valiosa. Algumas palestras em Manaus, e aqui teve a oportunidade de um congresso que a gente realizou, que eu pude levar meu amigo Dr. Rodolfo para lá também, para fazer uma palestra sobre toxemia da prenhez. Meu amigo Dr. Paulo também palestrando. Isso aqui, os alunos dos grupos de estudos, sempre com a gente aí, nos ajudando. Outras palestras também que a gente fez ali em Manaus, e aí, nesse período online, acho que ano passado, se eu não me engano, foram 19 palestras que eu dei, remotamente, além de umas 15 a 20 lives que a gente fez durante esse período remoto. Então, a gente não fica parado, mesmo em casa, a gente está aí fazendo alguma coisa, né, promovendo a medicina veterinária. Fui convidado para dar uns cursos via Centro de Mídias da Educação do Amazonas, então foram 2 dias de curso de bovinocultura leiteira. Eu, como veterinário, e a minha amiga Maybe, zootecnista, a gente deu esse curso aí, que era ao vivo para todo o estado, e também está disponível no YouTube, está gravado. Tem lá no meu canal do YouTube, tem também no Centro de Mídias do Amazonas. Então, são oportunidades que a gente vai pegando tudo isso, voltando ao que a gente falou no início, devido ao conhecimento, né? Desde 2018, eu fiz uma capacitação e sou avaliador do MEC, do INEP, e aí a gente faz trabalhos de avaliação de instituições, de cursos. Eu já fui para Santa Catarina, para Minas Gerais, isso aqui foi em Minas Gerais, e fui também para Mato Grosso, avaliar cursos de medicina veterinária. Então, a gente aprende muita coisa, a gente conhece muita gente nova, a gente vê muita coisa nova, e é um trabalho muito bom também, né? Claro que a gente recebe um honorário por isso, mas o melhor que a gente tem é o conhecimento que a gente agrega nessas avaliações, que a gente aprende e traz para a nossa instituição também. E aí, como consideração final, né, já terminando aqui, a gente não trabalha por reconhecimento ou querendo aplauso nem nada, mas ano passado eu tive uma grata surpresa, na verdade, 2 gratas surpresas, quando no início do ano eu fui convidado fui indicado a ser um professor homenageado da turma, então fiquei muito feliz com essa homenagem, e na outra turma eu fui o patrono. Então, assim, ano passado foi um ano que eu fiquei muito feliz com essas condecorações aí, não esperava, mas fiquei muito satisfeito e feliz pela lembrança dos alunos, né? E, como consideração final, eu vou trazer aqui o que eu entendo por conhecimento e a sua importância dele. Para mim, o conhecimento, né, vem através dos estudos. E os estudos, eles nos proporcionam não só o conhecimento,
mas também o conhecer. E conhecer, pessoal, é quando a gente sabe, quando a gente entende, quando a gente realmente apreende, né? Como vocês até colocaram, quando a gente fixa alguma coisa. Então a gente estuda, a gente tem essa trajetória para poder conhecer, para poder saber e com isso poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então assim, eu tentei, né, resumir um pouco aqui a minha trajetória e trazer um pouco dinamicamente para vocês. Essas são minhas redes sociais, se vocês tiverem interesse aí, minhas aulas eu posto no YouTube e no Facebook, no Instagram eu também trago algumas informações e mais coisa de poesia também, mas a gente tenta produzir alguma coisa de conhecimento para que todos nós possamos cada vez mais conhecer mais. E é isso aí. Perfeito. A Proila, que chegou aí depois, quer dar os direcionamentos. Meninos aí, quem tiver alguma pergunta, obrigada, professor Jomel, né, por compartilhar aí suas experiências com a gente, todo o seu conhecimento, né? Aliás, que não foi um terço, tá, minha gente, do que esse homem sabe, mas pela trajetória aí, né, dá para vocês verem. Agora, é importante, um ponto também que eu sempre trago para vocês, é justamente tudo isso é o que vai formar o profissional que vocês querem ser no futuro, tudo aquilo que vocês buscam. Então, não se contentem apenas com o que a faculdade, né, com o que a universidade, ela traz para vocês. Busquem além, né? Busquem expandir aí, seja através de projetos, de estágios, né? Vejam aí, como o professor Jomel trouxe a experiência dele aqui para vocês, né? E a gente comenta direto, né, Willa? Tudo, toda em forma de resenha aí, direto para vocês, né? Muitas das coisas que a gente já passou desde a graduação até aqui, e que isso ainda não é nada, né? A gente está o tempo todo aí tentando evoluir, todo dia a gente tem que estar estudando para dar aula para vocês, a gente não sabe de tudo, né? Para. É isso mesmo. Gente, é isso. A busca pelo conhecimento é uma busca individual, né? A gente não tem que colocar nas costas de uma instituição. Ah, minha faculdade não me proporciona, não. Busque você, né? Busque o que você quer ser, busque o que você sonha ser, né? Retrata muito bem o que João Mel trouxe pra gente. E, gente, trabalhar com o João Mel é rir 24 horas. Eu tive o privilégio de conviver com essa figura. E foi maravilhoso assim, o contato que a gente teve. Agradeço muito a sua participação. Eu senti muito porque eu não pude iniciar, né, desde as 19 com vocês, mas eu já imagino. Depois eu vou assistir. Tá bom. Tá bom? Obrigadão mesmo, João Mel. Foi ótimo compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória. Tá bom? Maravilha, show de bola. Aí a gente eu agradeço. Os meninos também, se eles quiserem complementar, perguntar, tirar dúvida. Eu que agradeço, minha amiga Willa, minha amiga Aline, pela confiança de estar aqui, porque esse trabalho é muito importante de vocês, tá? Eu acho que, assim, abre a mente, né? Às vezes a gente acha que as coisas são muito difíceis, as coisas são difíceis, não são fáceis, mas a gente acha que é muito inalcançáveis ou está muito longe, mas está longe enquanto a gente não dá o primeiro passo. Tá? Eu saí de Rondônia, de Cujubim, lá do meio do mato, e fui galgando meu caminho, trilhando. Graças a Deus eu cheguei, como a professora Dominique me colocou, aonde eu queria chegar, busquei ser quem eu queria ser, né, como eu quero ser. Na verdade, eu não sou ainda o que eu quero ser, mas não é que eu quero ser alguma coisa nem nada, eu só quero ser bom no que eu faço, bom para as pessoas que estão comigo, para quem precisar de mim. Eu só quero ser um ser que seja bom para outro ser, né? Foi outra poesia que eu escrevi nos momentos de defesa da tese de doutorado, a poesia Ser. Então, não quero ser um ser que tenha, né, um ser de ter. Eu quero ser um ser que seja bom para outro ser, né? Então, a nossa busca é a busca do conhecimento, é buscando ser um ser melhor, um bom ser. Nós temos que ser bons médicos veterinários. Veterinário, pessoal, todo dia está saindo 1 milhão aí, tá? Tem faculdade veterinária, o Brasil é um dos países que mais tem faculdade veterinária do mundo. Então, sai muito colega aí todo dia. Mas aí eu vou falar que nem um professor meu, veterinário, né? Veterinário sai um monte, mas médico veterinário
Não sai, não. São Médicos poucos. veterinários são poucos. Então, a gente tem que estar no meio dos poucos ali, mas são poucos que fazem a diferença. E, assim, estar no meio de poucos que fazem a diferença é muito bom, porque a gente também vai fazer parte desses poucos, tá? Então, seja o pior da turma, seja o mais ruim, o menos experiente, o menos inteligente. Por isso, com isso, você daquela turma ali, se você é o menor, mas não sendo o menor inferior, mas dentro dessas capacidades e tudo, você está no meio que você só vai crescer, porque as pessoas vão te estimular a ir para frente. Se você estiver num lugar que está todo mundo igual a você ou abaixo de você, você se acomoda, você não aprende, você não agrega, você não enriquece. Agora, quando você está num local que todo mundo está aqui só crescendo, todo mundo é maior ou está indo ali, você também vai crescer. Então, busque estar junto com pessoas que querem crescer, que vão crescer, né? Já é comprovado, nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, vejam mais com quem vocês estão convivendo com pessoas pessimistas, pessoas que só querem farrar, pessoas que também tem pessoas que só querem estudar, não querem ter um lado social, também não dá. A gente tem que trabalhar tudo, mas a gente tem que focar, tem que ser pessoas focadas, temos que ser pessoas focadas para chegar no nosso objetivo. E chega, beleza? Com certeza, com certeza. Ela Beleza. quer perguntar? Tá com a mãozinha ali? Em que semestre o senhor começou, da faculdade, que o senhor começou os estágios? Ellen, estágio mesmo, assim, é como eu falei, eu nunca fiquei parado, sabe? Quando era feriado, fim de semana, eu caía para as fazendas com os amigos meus. Isso para mim já era um estágio, não era nada formal, mas já era uma forma de eu estar aprendendo alguma coisa, além de ser um lazer ali. Mas que eu peguei, assim, que eu pedi estágio, que eu fui para instituições estagiar, eu acho que foi a partir do quarto período já. Porque quando eu ia de férias, né, eu estudava em Pernambuco e ia para Rondônia. Eu passava 2, 3 meses em casa de férias. Aí eu já pegava estágio assim, eu ia para casa agropecuária, eu ia para laboratório, eu ia para fazenda, ficar dentro de fazenda. Então isso já eram os estágios que eu ia acompanhando, tá certo? Mais ou menos depois do quarto período. Ah, ok. Obrigada, professor. Nada. Mais Mas alguém? Hein, gente? Luara, Lorena. Estão muito Oi, quietinhas hoje. Tô aqui pensando. Pense e fale. cadê Luara, gente? Luara não tá hoje, não? Tô aqui. Ela E foi tá. ela que falou que tá pensando aí. Professor, desde o início, Oi? da faculdade, o senhor já pensava em fazer buiatria ou acabou no meio da faculdade escolhendo essa área? Ellen, eu sempre gostei muito de grandes animais, e aí eu queria trabalhar com animais de fazenda desde o início. Meu pai é criador de gado, e aí eu acompanhava ele desde criança, e eu sempre gostei da rotina da fazenda, né, de trabalhar com grandes animais. Mas quando eu entrei na faculdade, a minha visão era ser clínico veterinário, independente da espécie. Eu queria clinicar cão, gato, queria operar, e queria clinicar boi e cavalo, tudo. Só que no decorrer da faculdade eu fui vendo que o que eu gostava mesmo e o que eu gosto, né, na verdade, até hoje mais assim, é buiatria, é ruminantes. Tanto é que eu falo, né, equídeos, meu conhecimento é pouco, eu não sei nem andar de cavalo, que eu já quebrei o braço e quebrei a perna ano passado. Então, Nossa Senhora. montado em cavalo. É, mas assim, eu medicina equina para mim é pouco, meu conhecimento. Meus estágios em equino foi pouco, mas é porque eu não tenho muita afinidade com a área mesmo. Agora, eu fui pro lado dos ruminantes. E no parte dos ruminantes, eu gosto muito de clínica. Quando vai para cirurgia, aí eu já não tenho muita habilidade. Só pequenas cirurgias, ortectomia, algum tratamento de ferida, alguma coisinha de simples. Agora, cirurgias grandes, eu já deixo para meus amigos pediatras, cirurgiões, como a professora Willa aí, a professora Aline e outras pessoas aí que trabalham com isso. Eu gosto mais da clínica mesmo. Ok, pro. Valeu. Nada. Mas, Ellen, é importante, como eu mencionei também do decorrer da apresentação, a gente saber um pouco de tudo, tá? Porque assim, ó, eu tenho cavalo na propriedade, os meus cavalos sou eu que trato. Beleza.
né? Se eu já atendi cavalos de outras pessoas e tudo, porque eu tenho um conhecimento básico. Já atendi laminite, já atendi animal que estava com outros problemas locomotores, né? Enfim, já atendi e trabalho, né? Mas não é o meu forte, mas tem um conhecimento básico. E outra coisa que a gente vai sempre ser pedido é clínica de pequenos animais. O pessoal sempre pede. Eu tenho cão em casa, eu cuido dos cachorros, mas também tem um tio, uma vizinha, outro, já castrei animal dos outros. Então a gente tem que ter um conhecimento básico da lei. Claro, se você não tem essa experiência, não tem esse conhecimento, nem faça, porque será uma imprudência, né? Será uma imperícia. Mas se você tem, e é importante ter, porque a gente tem que fazer os primeiros socorros, a gente tem que fazer manejos básicos, a gente tem que entender o básico. Então, é como a professora Aline também muito bem colocou aí, ó. Toda disciplina da faculdade, ela é importante. Toda disciplina da faculdade, ela tem a sua relevância, o seu momento de importância, e você vai usar. Não vai ter nada que vai ficar perdido, nada. Biofísica, é o que é biofísica? É importante, você vai entender. Bioquímica é difícil, você vai precisar. Bioquímica da ruminação, do leite, bioquímica de glicólise, das doenças, dos distúrbios metabólicos, você vai ter que saber tudo isso, entendeu? E aí, eu só quero trabalhar com grandes, e você não sabe nada de pequenos, uma hora vai precisar. E se não tiver ninguém lá? Você é veterinário, tá? E até essa responsabilidade, ela é importante a gente ter ela com a gente. Então, estudem tudo, porque... e ainda mais a gente que é clínico, né? Eu sou buiatra, clínico de ruminantes. Mas a marcha do exame clínico, como eu dou aula de semiologia também, eu falo isso muito para os alunos, o raciocínio clínico, entender o histórico, fazer o exame físico, juntar as peças para ter o diagnóstico correto, para saber tratar correto, eu tenho que fazer isso para um boi, para um cavalo, para um cachorro, para um gato, para um coelho. Eu já atendi coelho. Chegou um coelho para mim, e aí, agora? Vou examinar. O que eu tenho que ver? O que está alterado? O que está alterado? O que está alterado, agora eu vou procurar. Se eu não tenho domínio naquela, mas eu vou procurar. Eu já sei o que está alterado, então eu tenho que examinar sabendo o que está alterado, né? A gente só reconhece o patológico quando sabe o fisiológico. E aí, por isso que é importante, desde sempre, a gente está buscando aprender o que é o normal. Um técnico de celular, ele sabe muito melhor que eu quando esse celular está bom ou está ruim. Ele vai olhar, ele vai entender aqui o que presta e o que não presta. Agora, eu não, porque eu não tenho meu olhar clínico com o celular. Agora, com uma vaca, eu já vejo se ela tem claudicação grau 2, 3, se ela está com mastite, eu já vejo se ela está com uma dispneia, porque o meu olhar já é clínico. E aí, com o cachorro também, eu já sei que o cachorro está com alopecia, ele está com um prurido, ou ele está com uma tosse diferente, porque eu sou veterinário, meu olhar é clínico. Então, mas eu sei essas diferenças porque eu sei o que é o fisiológico. Mas para saber o fisiológico, eu tenho que estar treinado, eu tenho que treinar em tudo, aprender aquilo ali. Senão, tudo que eu ver vai ser ou normal ou vai ser doente. E aí? Como é que eu vou diferenciar o que é normal do doente se eu não treinar? Tá certo? Perfeito, Jomel. E lembrando, né, meninas, que a nossa formação é generalista, né? Você é um médico veterinário e você tem competência, lógico, para atender de uma forma generalista. Lógico, se você faz os primeiros socorros, faz um atendimento básico e você tem o discernimento de encaminhar para o seu colega que é especialista, perfeito, mas você também tem que ter uma visão do geral, do todo, né? Com certeza. E a faculdade só nos dá a base, né? Quantas e quantas patologias aí que a gente tem a oportunidade de ver na teoria, mas não vê na prática, né? Que a gente só vai ver de fato quando a gente começa a atuar a campo. Então, como o professor Jomel falou, vocês têm que ter a base, né? Saber como é que vocês vão direcionar e saber também onde buscar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu digo, olha, o que vocês vão levar de fato da faculdade é muito pouco diante de tudo que vocês vão ver. Né? Eu brinco com eles, que eu falo que a cada semestre eles limpam o HD, né? Às vezes até semanalmente. Gente, o que eu falei na última aula, eu não lembro não. Diga, vocês estão limpando o HD de vocês muito rápido, o HD de vocês está enchendo aí muito rápido, vocês estão tendo que limpar para caber, né, as novas informações. Então, eu sempre falo também essa questão de sermos profissionais polivalentes, porque a gente nunca sabe o que é que vai aparecer para a gente. Beleza, somos apaixonados, né, por uma determinada área, quero me especializar naquela área, beleza. Mas não deixem as outras de lado, a mercê, né? Quantos e quantos colegas que eu vi na graduação, que assim, gosto de cavalo, não gosto de pequenos, não.
quero saber de cachorro, quero saber de gato, né? E quando saiu da faculdade, a primeira oportunidade que teve de trabalhar foi na parte de clínica de pequenos. E aí, Isso. minha gente? Né? Isso. Como é que vai fazer? Então, Tem que se assim, reinventar, né? exatamente. Imutáveis. Com certeza, não. O exemplo que eu dei mesmo, eu no mestrado, eu fiz cartões de visita, meu cartão de visita, eu já tinha CRMV, eu ia atender. Então, eu comecei a pegar a responsabilidade técnica, eu era responsável técnico de padaria, de uma temaqueria, de um pet shop, de um restaurante e de um supermercado. Eram 5 estabelecimentos. Além disso, eu atendia. Só que o meu cartão era uma vaca e um bezerro. Atendimento clínico e consultoria veterinária. Quantos ruminantes eu atendi no meu primeiro ano depois de formado? Uma ovelha. Atendi uma ovelha no meu primeiro ano de formado. Quantos cachorro e gato? Perdi a conta. Era o que aparecia. Então, aí como a professora Willa falou, eu fui para dentro de clínica, eu já tinha um conhecimento básico, porque eu já tinha estagiado com pequenos, mas eu fui ali especializar mais, aprender mais, e aí peguei a mão, e foi muito bom para mim, porque eu gosto também de clinicar pequenos e tudo. Claro que não é o meu forte, não é o que eu quero. Eu prefiro o outro ali, mas é o que me dava dinheiro, é o que me mantinha, era o que me estava sustentando ali, eu ia perder. Oxe, só a bolsa de mestrado não dava não, a bolsa de mestrado é desse tamanho, gente, ó. Aí eu tinha que fazer uns negocinho a mais, senão eu não comprava o presente do Dia dos Namorados, né, que já é sábado aí. Exatamente desse jeito. E aí, minha gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer fazer mais alguma pergunta? Nosso horário já está chegando aí. Eu queria saber se desde o início ele tinha certeza, assim, no início da faculdade, ele teve certeza de que era aquela área mesmo que ele queria seguir, ou teve algumas dúvidas, pensou em desistir alguma vez? Oi, Esther. Olha, desistir eu nunca pensei, não. Graças a Deus. Porque eu saí do meu estado, da minha cidade, né, da minha zona de conforto, dos meus pais lá. Eu tinha até proposta de emprego como técnico já para ir fazer faculdade em outro local que eu só vinha em casa uma vez por ano. Então, assim, a minha vontade mesmo, persistência na medicina veterinária era muito grande. Eu nunca pensei em desistir da medicina veterinária, não. Mas, assim, em relação à área, eu queria, a princípio, ser clínico, trabalhar clinicando, né, atender animais e operar. Com o tempo, eu fui vendo que o que eu gostava mesmo era de atender grandes animais, trabalhar com a pecuária e tudo. E dentro disso, o que me mais brilha os olhos até hoje, né, além do atendimento clínico, é essa parte aqui, ó, de dar aula, de ensinar. Então, desde o segundo período que eu fiz monitoria, PIBIC e tudo, essas partes de dar palestra, de dar aula, era o que me deixava muito mais feliz. Tipo, ontem eu comecei a fazer essa apresentação aqui, eu só peguei as fotos e fui juntando, né? Mas eu comecei a fazer ela umas 11 horas da noite. Eu fui até 3h30 da manhã, aí dormi, aí dei aula hoje de manhã, tive uma reunião à tarde, quando terminou as coisas, eu voltei a mexer na palestra. E assim, é muito gostoso fazer isso, porque você vai pensando, daqui eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Essa parte já é boa, já nos traz satisfação. E depois, quando a gente fala aqui com vocês, né, é muito bom isso daqui. A gente faz uma coisa que traz satisfação. Então, quando eu encontrei isso, depois de um tempo, eu só busquei ser professor. Tanto é que eu já tinha proposta de emprego logo ao final da graduação, mas eu tentei ir para a pós-graduação, para o mestrado, porque eu sabia, eu voltando para o meu estado, se eu tivesse pelo menos mestrado, eu podia dar aula nas particulares. E aí eu pensava, não, eu vou dar aula na particular e trabalho na fazenda com meu pai. Eu já vou escapar. Beleza, aí fui fazendo, mas eu fui fazendo concurso e graças a Deus eu consegui entrar no serviço público. Então, assim, eu gosto de trabalhar, gosto dessa estabilidade e tudo, gosto da clínica, mas o que eu encontrei foi essa parte aqui de dar aula. Então, quando eu vejo as minhas amigas aí, elas também dão aula, eu sei o quanto isso inspira, quanto isso traz satisfação. Até eu falo com meus alunos, né, quando a gente está no presencial, às vezes a gente está cansado, quebrado, e para mim é um negócio que como se fosse uma vitamina. Eu abro a sala de aula, eu entro na sala, já parece que incorpora, já vem um negócio que me dá energia, e do jeito que eu tô aqui com vocês, eu sou dentro da sala de aula, eu fico rodando dentro da sala de aula. Além de eu fico rodando assim, ó. Ninguém dorme não, porque eu fico mexendo com todo mundo, conversando para lá e para cá.
Acho que eu gasto umas boas calorias dentro da sala de aula. Mas é porque eu me sinto muito empolgado. Então, assim, isso para mim é satisfação. Eu posso estar cansadão. Chegou a quinta, sexta-feira, você tá morto ali de tarde. Mas eu entro na sala, já vem a energia. Aí quando sai da sala, você também já sai morto, né? Mas sai satisfeito. Entendi, obrigada. Nada. E se deixar eu falar, Esther, vai até amanhã de manhã, viu? Você vê que eu começo, eu não paro, não. Eu sou prolixo, eu sou professor, sou médico veterinário, eu sou poeta ainda, converso demais. E é muito engraçado isso, porque até o professor Jomel, né, comentando essas histórias dele e vocês questionando, vai vindo coisas, né, William, na nossa cabeça. Eu digo, meu Deus do céu, quanta coisa que a gente já passou, né? Muita coisa boa, principalmente, que a gente tem que tentar tirar coisas boas e tudo que a gente já viveu, né? Quando o Esther perguntou se em algum momento você queria desistir, eu lembrei de um episódio, né, que teve um dia que eu me estressei lá, nem me lembro mal o que foi. Foi tão trivial que eu nem me lembro mal o que foi. Comecei a chorar, liguei para meu pai, digo, vou embora. Olha, da Paraíba para Bahia. No outro dia de manhã, eu liguei de novo. Digo, não vou mais não. Digo, ai, meu Deus do céu. Bata a consciência, você lembra que você é pobre? Você lembra do tanto que você, né? O tanto que você já caminhou para chegar ali. Digo, meu Deus do céu. Aí eu vou voltar para casa, vou fazer o quê? E agora? Não, vou ficar aqui onde é que eu tô, pelo menos eu tô direcionado, né? Ai, gente, mas hoje a gente olha para trás, né? Graças a Deus, a gente ri, né? Depois que eu paguei a primeira parcela do FIES, não faz nem medo eu desistir. Ainda tem isso. Não, ainda tem um investimento financeiro, né? Isso. E o investimento, eu falei com a professora Willa, eu dei uma palestra sobre os 10 passos para se tornar um bom clínico veterinário. E tem uma da parte que eu falo, que é o investimento que a gente faz. O investimento, pessoal, não é só dinheiro não, tá? É muito importante o investimento de dinheiro, mas o investimento de tempo. Porque hoje o ativo mais caro, mais valioso que existe é tempo. Quando eu falo que hoje, porque hoje a gente dá mais valor a isso, principalmente no momento de pandemia desse, gente, que a gente está perdendo nossos amigos, familiares. Então, o tempo que a gente tem para viver é agora. Se nesse tempo agora eu não fizer o que eu quero realmente, o que vai me dar satisfação, o que vai me dar um futuro, eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo vida. Ninguém aqui quer estar perdendo vida. Vida é o presente que a gente tem, vamos viver. Então, é para estudar, pessoal. Estude, pessoal. Estude. Como a professora Aline falou, quando acabar a faculdade, você vai querer fazer de novo, porque vai achar que estudou pouco. Eu já falo, pô, se eu fosse a capacidade que eu tenho hoje, na época da graduação, bicho, eu era... Fala isso. Né? Nossa, se eu entrasse na como eu estou agora, eu faria totalmente diferente. Então, a gente pode falar isso para vocês. Aproveitem, para vocês não falar isso depois, como a gente falou. Com certeza, aproveite o tempo, é o investimento que vocês estão fazendo, é o tempo. E é o investimento de vocês, da família de vocês, do companheiro de vocês. Às vezes você está deixando de estar com seu namorado vendo um filme, um negócio, você está estudando, você está investindo numa coisa para você, para sua família, para o seu futuro, tá? E, pessoal, vocês vão ver, quanto mais a gente se dedica, é melhor, porque depois você faz as coisas naturalmente. É como o Willa sabe, nosso grande mestre, Dr. José Augusto, você fazendo arroz e feijão bem feito, ele sai automático, ele sai gostoso. Agora, você nunca fez um ravioli. Você vai tentar fazer ali, vai ficar uma merda. Não vai prestar, não. Entendeu? E o nosso trabalho, o nosso feijão com arroz é com pacientes com vidas. A gente tem que fazer o feijão com arroz muito bem feito com eles. Porque se uma hora vai precisar uma coisa mais elaborada e a gente também não tiver esse domínio nem nada, né? A gente vai perder uma vida, vai perder um paciente. Isso é ruim. A gente tem que lutar. Meu maior medo é terminar a faculdade e esquecer os treinos, tudo que eu aprendi nesse tanto de tempo. Mas não esquece, não. Porque sabe por que você não esquece, Luara? Porque você está agregando conhecimento. O conhecimento ele não é esquecido. A gente pode perder a prática se a gente não praticar. Mas o momento que você colocar a mão na massa, vai vir na hora. E você vai... Aqui, a professora Aline falou de limpar o HD, mas esse HD aqui é o melhor do mundo, porque se dá um estalo, você já lembra na hora. Ele busca a informação na hora. Agora, o computador nenhum faz que nem isso aqui, Então, vai juntando coisa aqui, vai juntando, que uma hora ou outra você vai precisar e você vai
você não vai esquecer de nada, não. Dá esse medinho mesmo. Quando a gente termina a faculdade, vai pegar o canudinho lá, você vai falar, pô, eu não sei de nada. Você sabe. Você sabe. Confia em Meu você. Deus, tô Tá vendo agora. aí, professora Aline e professora Willa? Pode me começar a dar um estágio por agora aí que eu aceito, para ficar aprendendo e guardar aqui no HD. Se eu também, viu, professor Jamel? Mas Quiser me Tá dar certo. a gente acha que não sabe, mas pelo menos a gente sabe onde é que vai buscar, né? Então, todas as informações que a gente vai agregando aí no decorrer da graduação, como o João falou, tem um startzinho ali que dá, né? A professora Willa, né, falou isso. Vou lá no livro que ela utilizava muito na aula dela. A professora Aline falou isso lá em histologia. Vou lá em Junqueira e Carneiro, né? Eu sei onde é que eu vou buscar isso. Então, são esses startzinhos aí, né? Que vai dar a vocês, vai guiar vocês, na verdade, né? Com certeza. E você vai ver depois que esse start aí, ele é automático. Isso aí você vai buscar. E só para trazer mais uma parte dessa trajetória e dessa formação, importante, eu friso também mais uma vez, a formação do recurso humano, do agregamento com pessoas, né, do network. Vocês hoje têm network com seus colegas e com seus professores. Então, assim, agreguem muito isso, porque quem tem amigo tem tudo, tá? Quantas vezes chega para mim um cachorro com um problema que eu não sei, porque eu trabalho mais com ruminantes. E aí eu faço aqui, meu amigo Robson, me ajuda aí. O que eu faço com esse cachorro? Da mesma forma, ele faz, João Mel, tem um bezerro que tá com um umbigo desse jeito, o que eu faço? Aí eu falo para ele. Então, assim, a gente também, tendo amigo, tem tudo, tá? Faça network, mantenha boas amizades, ninguém faz nada sozinho, lembre-se disso, trabalho em equipe sempre vai dar certo, seja humilde de reconhecer o que não sabe, busque aprender, e a gente tem que Dizer ser... que não sabe, né, Romel? Oi? De dizer que não sabe, né? De A gente dizer às que não vezes se pega, sabe, nossa, eu não posso coragem, dizer porque esse eu não sei reconhecimento, porque é muito melhor você dizer que não sabe, não fazer alguma coisa errada, do que achar que sabe ou dizer que sabe e fazer uma merda. Desculpa a palavra, mas não podemos fazer isso não, tá? Reconheçam. E assim, os grandes mestres, pessoal, eles nos mostram a humildade deles e tudo que... vou citar mais uma vez o nosso grande mestre, Dr. José Augusto. Quantos anos o Dr. José Augusto opera bovino lá no Grupo Bovinos? Quase uns 30 anos. E toda vez que ele vai operar, ele volta a ver o livro de técnica cirúrgica, ele vê a técnica operatória, ele vê a conduta, o protocolo. Ele faz isso porque ele não sabe? Vocês acham que ele não sabe de cor e salteado aquilo ali? Ele sabe, mas ele tem a humildade que ele sabe que um médico bem preparado, ele revisa seu protocolo, ele faz tudo direitinho, tá? Então a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que ter essa conduta de sempre procurar fazer o melhor, tá? Olha, quando eu falo muito de exame, a gente não deve ser só aquele médico de andar com estetoscópio no pescoço, não. A gente tem que tirar o estetoscópio, colocar no ouvido, ensinar os ouvidos a ouvir, tá? E aí, ao escutar o animal, examinar, não é porque eu sou clínico de grandes, o cara vai falar para mim uma história, eu já vou achar que é TPB e já passar um tratamento para ele. Não, eu tenho que examinar para ver realmente se eu tenho que chegar às informações, checar, porque muitas das vezes mas a gente hoje só não vai é pelo... digital. Aí o produtor aqui, ó, Hoje não, é mas o senhor falou isso aqui, eu vi aqui, ó, que isso aí é clostridiose. Quantas vezes já chegou para mim? E o Ilan, tu acredita que numa aula de forragicultura, eu fiz um passeio pelo campus com os alunos e fui mostrando as plantas tóxicas, né, e as plantas forrageiras. Aí eu cheguei numa planta e falei, gente, tá todo mundo assim, falei, gente, vocês já viram o pé de amendoim? Aí os alunos, não. Aí eu falei, olha, isso aqui é um pé de amendoim. Que conversa, professor? Eu falei, é um pé de amendoim. Cadê o amendoim, professor? Eu falei, tá aqui, debaixo da terra. Isso é brincadeira, não sei o que. Daqui a pouco a menina veio, ó, professor, eu vi mesmo, é isso aí mesmo. Eu vi aqui no celular. Então, tudo que eu falo, eles estão confirmando se é verdade ou não. O produtor tá assim também. Então, tenha conhecimento, certeza do que você está fazendo, porque senão você pode fazer errado e também não vai pela conversa dos outros, não, vai pelo que você sabe. Justamente. 20h30, quer seguir, Aline? Sim, vamos sim. Faça as honras da casa, né? Eu recebi aí o professor Jovel,
professora Willa vai fazer aí os agradecimentos. Algum aluno quer se disponibilizar aí a agradecer aí a presença do professor Jomel, a disponibilidade? Então, professor, o senhor deu aí uma luzinha, assim, para a gente, sabendo que, por mais que a gente tá aqui no interiorzão, por mais que a gente esteja, assim, às vezes, no final do semestre, como o senhor deve saber, dá uma vontadezinha, assim, de sumir, de desistir. Por isso que eu tô quietinha aqui hoje, viu, professores? Eu tô com a cabeça cheia aqui, mas o senhor deu aquele estalo, assim, de inspiração. O senhor foi uma inspiração. Hoje, tanto quanto o senhor, quanto a professora Aline, quanto a professora Willa, são inspirações para mim, principalmente porque, até então, a área delas é a área que eu quero seguir, né? Então, as aulas das professoras são aulas assim, que eu presto bastante atenção e já me imagino lá no futuro. Então, o senhor também me deu esse clique assim, de me imaginar no futuro e não desistir. Então, muito obrigado pela presença do senhor. Que bom, Luara. Eu fico feliz por Isso é isso. E recompensador, assim, né? eu fico feliz em poder ter compartilhado e ter trazido alguma sementinha para vocês. E eu espero que brote isso daí, que vocês continuem. E foi muito bom essa visualização sua, como você se espelha nas suas professoras, porque o que elas são hoje foi o espelho que ela viu em outros profissionais. O que eu sou hoje foi o espelho que eu vi em outros profissionais. E você está sendo bem espelhada por essas grandes mulheres aí, viu? Admiro elas bastante, elas sabem. A gente não se conhece de pouco tempo, não, já é de tempo anteriores aí. Tanto a Aline também, que eu já fiz alguns trabalhos com ela. Ela sempre trabalhava muito com o meu grande amigo, doutor Luiz Eduardo, então a gente sempre estava junto ali. Eu sei dos trabalhos dela, da competência dela, da minha amiga Willa, que a gente trabalhou junto na clínica de bovinos, dentro do laboratório, né, Willa? A gente trocava muita ideia ali. Então, vocês estão muito bem assessoradas, tá? Sigam elas, são mulheres de fibra aí. E se depender de mim, se precisarem de mim, podem contar comigo, tá? Hoje a gente tá longe, mas tá perto. Então, assim, eu gosto de conversar, eu gosto de falar. Se eu tiver alguma coisa para passar, eu estou aqui à disposição. Até eu peço desculpa se eu estou falando muito, viu? Não, tá ótimo. A gente que agradece a disposição e a palestra. Eu queria aqui aproveitar, eu lembrei de uma coisa que domingo eu escrevi uma poesia e eu ainda não postei ela. Mas essa poesia... Já ia falar, para finalizar, Jomel, sem poesia, Jomel não passou por aqui, né? Então, eu escrevi essa poesia no domingo, no meio de uma caminhada. Estava caminhando e pensei, né? Tive essa inspiração e guardei ela aqui para um momento oportuno. Eu acho que o momento é agora. E essa poesia, ela diz bem assim, que minhas palavras não sejam só de motivação, mas sim de ativação, para ativar no meu, no seu e no coração de todos os irmãos os princípios da boa ação, para vivermos bem em comunhão, cumprindo nossa missão. Então, o que eu trago para vocês não é só para deixar motivados, mas eu quero deixar vocês ativados. Vão em busca do sonho de vocês, que vocês vão conseguir. Continuem firmes. Valeu, professor. Obrigada, que eu adorei o poema também. Valeu. Obrigada. Eu e a Aline, a gente já estava conversando outros dias aí sobre chamar você. Não, vamos sim, vamos sim, vamos sim. Foi muito gratificante, né? A sua presença aqui, compartilhar esse momento, fazer um pouco da sua vivência, da sua realidade, da sua alegria, da sua motivação, né? Que sempre com um sorriso no rosto, sempre acolhedor. Eu lembro do primeiro dia que a gente se encontrou, que foi na prova da residência. Jomel chegou, falou com todo mundo na roda. Eu falei, gente, que cara, velho, tão carismático. Pô, eu quero ser amiga dele. E foi muito legal. Legal. E brigadão mesmo, viu? Eu espero que a gente possa se encontrar, que você possa voltar. Outras vezes eu já passei o contato para o coordenador e fiz questão, assim, que ele visse direitinho, desse uma atenção e, assim, que a gente possa, né, ter um momento digno, chamar você novamente para participar aqui das trocas da casa, tá bom? Obrigadão mesmo, viu? Fica a nossa gratidão. E é isso.
Tá bom? Espero que você tenha Se quiser gostado. pular para a FAI desse também, bate-papo. professor, nós aceita. Como é? Se o senhor Hã? quiser pular para a FAI, a gente aceita. Rapaz, eu não estou entendendo. Desculpa, Luara, como é? Eu também Se o senhor quiser pular para a FAI, ser professor da FAI, a gente também aceita. Ah, sim. Pois é, Luara. sim. Pode Seria um ser. prazer. Eu gosto Também muito, pode ser. muito da Bahia. Fica onde? É Feira de Santana, né? É Não, onde? Não, fica em Não, Irecê. 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 É interior da Irecê, Bahia. Fica na Chapada. interior. Rapaz, a Bahia é grande demais, né? Eu tenho que conhecer a É. Bahia. Eu conheço pouco, eu conheço pouco. Eu tô, sabe onde é que eu tô hoje? Hoje eu tô em Petrolina. Como você Tô mesmo aqui. disse, tá longe, mas tá perto. Tô longe, mas tô perto. Eu tô aqui pertinho de Juazeiro, que a minha noiva mora aqui em Petrolina. Aí eu tô aqui perto dela hoje. Não tá longe, não, tá Mas pertinho. eu Tá no quero meio, todo conhecer meio do Não muito. vai nem caminho aí. 600 quilômetros que chega aí. Quantos? Quantos, quantos quilômetros? 600, 500 e alguma coisa. Tá Uns longe 500 não. quilômetros, mas é perto, é Eu perto. já estive mais longe, eu já estive a 5 mil Desde quilômetros. Pois Não, é é. pertinho, pertinho. Mas Tô vamos por esperar bem essa também, os pandemia 600 passar. Para quilômetros. mim vai ser um prazer ir aí conhecer vocês pessoalmente, viu? Fazer alguma ação com vocês aí. Pessoalmente, Deixa pronto. essa pandemia passar que eu vou sim. Pessoalmente, Será um estamos prazer receber combinados. você aqui, né? Então, Prazer é gente, meu Obrigadão, e então. eu que agradeço. muito obrigada, professor Jomel, né? Faço das palavras da professora Willa e das palavras de Luara, né? As minhas. Então, muito obrigada, tá? E minha gente, o próximo professor da próxima aula vai começar a brigar com a gente, né? A prosa está muito boa, a gente se Isso empolgou, agora. Vai matar? né? Não deu, a gente ainda não ultrapassou, tá, Jomel, horário? Mas Tá bom. a gente está dentro do horário ainda. Mas a gente vai Tá se quase. despedir de você, tá? Tá Muito bom. obrigada, e muito obrigada também a vocês, tá, minha gente, pela presença aqui, pela participação. E em breve aí teremos novos colegas aí para compartilhar com vocês, né? Esses momentos, né? Que são muito Até a gratificantes próxima. e de muito aprendizado. A gente que Obrigada, agradece um pouco. professores. Valeu, pessoal. Obrigadão, viu? Tchau, Tudo tchau. de bom para vocês aí. Sucesso. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até Muito bom. sexta. Tchau, Tchau, tchau. Boa arrasou noite. na make. Tchau. Falando. Obrigada. Deixa eu interromper aqui a gravação. Tchau. Boa noite. Tchau, cheiro.